Olá, seja muito bem-vindo ao canal Café do Escritor. Presta atenção e me diz se algum desses problemas é comum para você. O seu texto tem faltas de engajamento? A sua trama, você sente que pode estar fraca, está faltando com que os personagens podem estar muito rasos, eles podem estar com falta de emoção e assim por diante? Você tem dificuldade de transmitir as mensagens, os ensinamentos, tudo aquilo que você conhece, que você quer colocar no livro, mas isso não chega muito bem até as pessoas? Ou ainda, o que você escreve não causa impacto. As informações que você coloca no seu livro, elas se perdem. Os leitores simplesmente não conseguem se conectar. E por último, mas não encerrando a lista, porque ela pode ser longa, você acha que as suas histórias, ou mesmo aquilo que você aborda para o seu leitor, tem pouca ou baixa memória. O que significa isso? As pessoas esquecem muito rápido, elas não dão retorno, elas não comentam, ou simplesmente leem e fica por isso mesmo. Então, se você respondeu sim, a uma dessas perguntas pelo menos, é porque você não está usando adequadamente o storytelling nos seus textos. Alguma coisa está deixando de acontecer ou até você não está usando de maneira alguma. Tanto faz se é para ficção ou para não ficção. E nesse vídeo eu quero justamente colocar o storytelling de uma forma que você vai entender que tem que usar tanto na escrita de ficção quanto de não ficção. Mas a boa notícia é que o storytelling é acessível a qualquer pessoa. É para mim, é para você, é para qualquer um de nós. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar exatamente o que é e como isso pode impactar na sua escrita. Vamos lá que eu vou te explicar tudo certinho. E inscreva-se no canal, tá? Compartilha, comenta, manda para aquele seu amigo que você sabe que precisa exatamente disso. E quero receber o teu comentário também. Você já parou para pensar como os melhores livros prendem a atenção do início ao fim? E a resposta é uma só, é storytelling. Mas tá, Sandro, para que serve storytelling? Ainda mais em um texto de não ficção? Pois acredite, esse negócio de storytelling é tão importante que depois de ver esse vídeo você vai me dar razão e os seus problemas vão acabar, né? Os seus problemas de, às vezes, não conseguir conectar com o seu texto. Storytelling pode fazer tudo isso. E eu tenho que dizer para você que storytelling tem sido, para mim, uma das ferramentas mais importantes que eu utilizo, tanto no meu trabalho, naquilo que eu faço para os autores aqui, como quanto eu faço para o canal, né? Os vídeos que eu faço para o canal. Esse vídeo aqui, por exemplo, é um exemplo muito claro. Todo o material que eu faço, os meus livros também escrevo dessa maneira, as mentorias que eu dou, os meus mentorados, todos sabem disso, que eu trabalho com base em storytelling. E storytelling é o ponto central aqui no Café do Escritor. E não é exagero dizer que sem storytelling o nosso trabalho aqui seria inútil. Não faria o menor sentido a gente publicar coisas que são coisas publicadas por publicar. Isso não adianta, não engaja, não leva as pessoas a se moverem para fazer alguma coisa, para participar, para entender, para, enfim, tomar uma posição, ou então ter um entretenimento de qualidade. Tudo precisa de histórias bem contadas. E nesse vídeo, justamente, o objetivo é esse, é mostrar e convencer você de uma vez por todas que isso é possível para todo tipo de escrita. E assim, Sandro, mas eu já sei usar storytelling. Bom, mas a gente sempre pode aprender mais. E muitas vezes a gente acaba usando ou muito pouco, a gente pode errar a mão e tudo mais. Então sempre é importante lembrar alguns conceitos e saber o que mais você pode utilizar, né, para que você possa melhorar a cada momento. E olha, eu fiz questão de incluir o storytelling tanto para ficção quanto para não ficção. Muita gente com quem eu converso fala, Sandro, tudo bem, eu entendo que nas histórias, né, que a gente inventa tenha, né, storytelling, porque é exatamente isso. Mas na não ficção, como é que isso é possível? Então, me aguarde aí que você vai ver que é possível sim. Então vamos começar primeiro com o princípio do storytelling. O que é, afinal de contas, isso? Vamos relembrar alguns elementos que são bastante importantes.
Então, storytelling nada mais é que o contar histórias com propósito de criar conexões emocionais, empatia, identificação que tem um impacto duradouro com os leitores. Então, isso não é só no momento que você conta, mas isso continua a reverberar de alguma forma. Então, são elementos fundamentais para humanizar a escrita, por meio dessas conexões humanas, justamente, do jeito que nós somos. Essas narrativas se tornam muito mais envolventes, mais impactantes, né? E, como eu falei, serve para qualquer tipo de narrativa. Dominar, portanto, essa arte é essencial para qualquer pessoa que escreve, não só para quem escreve livros, mas qualquer coisa que você for escrever, você precisa saber disso, porque a mensagem vai ser transmitida de maneira muito mais eficaz. Você vai criar obras que vão ressoar com seus leitores, como eu falei, não só no momento da leitura, mas para frente também. Então não tem como saber todo o impacto que isso causa, mas com certeza vai causar muita coisa no teu leitor. Então vamos lá. Na ficção, storytelling está, por exemplo, na narrativa imaginativa. Então tudo aquilo que é criado, imaginado, não está ligado ao real. São coisas que simplesmente são inventadas. Esses mundos fictícios, essas realidades alternativas, elas ajudam as pessoas a justamente sair do mundo real, né? Experimentar coisas diferentes. Então, é importante para a nossa psique que isso aconteça. Também é importante para os personagens fictícios, são, né, novamente, pessoas inventadas. Então, usar essa criatividade para criar heróis, figuras, vilões, seres sobrenaturais, criaturas mágicas, fantásticas, tudo isso é permitido dentro do storytelling, não tem nenhuma proibição, você pode fazer da maneira que você achar melhor. Também é importante falar sobre enredo, sobre conflito, né? A trama que leva toda essa história, criar uma trama, um enredo estruturado, os conflitos muito bem pensados, reviravoltas, resoluções, né? E isso faz com que a tua história siga adiante de uma forma bastante empolgante. E ainda, né, a criatividade e a fantasia, né? Liberar toda essa criatividade, esse elemento da criação que você pode... como eu falei, não precisa se policiar em relação a isso, você pode realmente criar qualquer realidade e investir, né, e criar personagens e um enredo extremamente empolgante. E ainda, né, cria emoção, cria empatia, os leitores são levados a se conectar emocionalmente com personagens, com jornadas. Quem de nós nunca leu ou assistiu um personagem, uma história que você, né, continua seguindo ele como se ele realmente existisse? Então esse é o poder do storytelling na escrita. E isso tudo vai impactar de algumas maneiras, como por exemplo com esse engajamento, essa imersão, que eu já comentei um pouquinho. Storytelling vai criar um ambiente envolvente em que os leitores vão se sentir participantes desse mundo fictício da narrativa. Essa criação de personagens que você vai criar, né, da sua maneira, esses personagens, quando bem feitos, são cativantes, os cenários são detalhados, chamam a atenção, as tramas são intrigantes e os leitores novamente se sentem imersos nessa história. Isso cria conexão emocional. E outra coisa que eu acho bastante interessante, já comentei um pouquinho antes, é que as histórias elas promovem esse escape, esse entretenimento, essa fuga da realidade cotidiana. Elas conseguem tirar você do que é normalmente, que às vezes pode ser chato, pode ser repetitivo, e você entra justamente num mundo completamente diferente, né? Que ele parece real, justamente por conta da maneira que você escreve, que você cria esse mundo, e também proporciona que aventuras emocionantes, intrigantes, enfim, qualquer tipo de narrativa é possível, né? É possível acompanhar, é possível se envolver. Bom, em um livro de não ficção, como é que se usa storytelling na não ficção? O livro de não ficção, ele será baseado em fatos reais, essa é a diferença do outro, né? Da ficção, fatos reais. Então, você vai utilizar histórias baseadas em eventos, em pessoas, em informações verídicas. Você também pode criar
uma narrativa engajante, quer dizer, embora os fatos sejam reais, você tem que usar da estrutura do storytelling, da estrutura da ficção, para contar essas histórias, porque afinal de contas tem que contar a história da mesma maneira que você fez lá na ficção. Então, novamente, tem que ser envolvente, tem que seguir uma estrutura, tem que seguir uma ordem, usar os elementos narrativos corretos que a gente aprende também em escrita criativa, incorporar esses elementos dentro da narrativa com diálogos, descrições, arcos de personagens, também arcos de narrativa e assim por diante. Isso tudo vai criar uma experiência de leitura muito atraente, muito profunda, que o leitor, novamente, por mais que ele saiba que isso são fatos reais, mas está muito bem contado, ele quer continuar lendo. Isso vai permitir também que se aprenda através da história. Então, através de uma história, você vai incorporar fatos, informações, ensino, todo tipo de conhecimento que você quer colocar no meio, você pode incluir justamente usando a história para permear tudo isso e, novamente, gerando envolvimento. Enfim, isso vai permitir para você abordar uma variedade de temas muito grande de não ficção. Você pode abordar qualquer assunto, qualquer tópico, desde biografias, histórias de vida, explorar eventos históricos, falar sobre ciência, psicologia, finanças, qualquer coisa, empreendedorismo, trabalho, estudo, enfim, religião, qualquer coisa pode ser utilizada justamente com a não ficção. E da mesma forma que na ficção, na não ficção, o storytelling vai promover o seguinte, vai promover acessibilidade às informações. Então, informações complexas, que são difíceis de entendimento, vão se tornar acessíveis. Você pode apresentar dados, fatos que normalmente seriam muito pesados, muito enfadonhos, né? Através de uma narrativa, o leitor não só consegue entender melhor, mas ele consegue absorver e manter isso para que ele, enfim, não esqueça e para que ele possa utilizar isso em um contexto bem mais amplo. Também existe um fator de conexão pessoal. Storytelling na não ficção, ele humaniza os tópicos e os temas. Então, ao compartilhar histórias pessoais e qualquer tipo de história, os autores eles se colocam de uma forma a conectar melhor com o leitor, né? Eles se colocam emocionalmente em contato com esse leitor. Não são só dados frios, informações jogadas de qualquer maneira, mas elas se tornam pessoais e se tornam relevantes para as pessoas. Outro fator é a transmissão de valores e de mensagens. Storytelling permite que as mensagens centrais sejam transmitidas de maneira muito mais eficaz. Em vez de apenas apresentar os fatos, como eu falei, jogados de qualquer maneira, num gráfico ou de qualquer jeito que não seja tão atraente. Mas é possível ilustrar de uma maneira muito mais acessível, mais empática, para que esses dados, essas informações, elas sejam memoráveis, sejam impactantes. E ainda tem o apelo justamente à empatia, né? Essas histórias pessoais, reais, elas realmente vão conectar com o leitor e vão despertar essa empatia. É como numa história de ficção, a gente torce pelo personagem, mais ou menos isso, né? Ali na não ficção, a gente também torce pelo personagem, a gente também quer que ele atinja algum efeito, algum feito, e que isso também possa refletir em quem está lendo, porque a gente se coloca no lugar do outro. Então é extremamente importante ter essa perspectiva, esse ponto de vista dos outros, né, e que isso é refletido no leitor. E ainda, né, estimula a reflexão, porque são consideradas questões mais profundas do gênero humano, né? Não são só coisas superficiais, mas quando a gente trata de pessoas e fala das pessoas, a gente está trazendo o gênero humano à tona. E isso faz toda a diferença, né? A gente pode pensar criticamente, a gente pode aprender mais sobre cada um dos assuntos abordados e aplicar isso nas nossas vidas. Então, minha gente, vocês viram que tem muito assunto. Storytelling realmente desempenha um papel
crucial para ambos os gêneros, ficção e não ficção. Vai impactar de uma maneira muito forte, né, por meio dessas histórias que são contadas, com as emoções que são evocadas, com a mensagem que é transmitida. E saiba você que aqui no Café do Escritor, como eu já falei, a gente usa storytelling em todos os momentos. A gente também ajuda você desde a escrita do seu texto. Ah, a Sandra tem ideias na cabeça, não sei escrever. Eu dou mentorias, então dou mentoria individual, em grupo, entre em contato aí para saber como funciona. Nós também temos solução completa de publicação, desde o trabalho do texto até o trabalho de design, depois a gente faz a impressão, te dá uma consultoria, é um tratamento completo com assessoria, inclusive você ganha uma assessoria para que você entenda de todo o processo, para que você aprenda, para que você não saia, né, simplesmente da maneira que entrou. E no seu próximo livro, você já aprendi bastante, já consigo também entender o processo. Então, entre em contato com a gente, aqui embaixo do vídeo você acha todos os nossos contatos e aguardo você no próximo vídeo e publicando o seu livro também. Um abraço, até mais.